Olá pessoal, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a entropia, mas mais propriamente sobre a variação da entropia. Então a gente viu que a entropia, nada mais é do que o grau de desordem do meu sistema e que eu consigo determinar a espontaneidade se eu soubesse que este processo vai levar a um estado de maior desordem. Porque, de acordo com a segunda lei da termodinâmica, o sistema e a vizinhança tendem a ir para um estado de maior desordem. Então, a variação da entropia, ela pode ocorrer basicamente por duas formas, que foram as duas formas que eu expliquei para vocês, que é a desordem térmica, que seria do bloco de metal, que ele transfere energia para a vizinhança na forma de calor, ou então a desordem de posição, quando eu tinha um gás confinado dentro de um funil de adição e quando eu abri a torneira, ele tendeu a se espalhar por todo aquele meu novo espaço. E neste caso, primeiramente, para o cálculo da desordem térmica, eu posso calcular a minha entropia a partir da minha capacidade calorífica, Cp se for a pressão constante ou Cv a volume constante, Então, a capacidade calorífica ali do meu sistema, vezes o logaritmo neperiano de T2 por T1, ou seja, a temperatura final divididas pela temperatura inicial. O que a gente pode observar aqui? Se eu tiver T2 por T1 menor do que zero, o que quer dizer T2 por T1 menor do que zero? Que a temperatura inicial era maior e que a temperatura final era menor. Se eu tenho T2 menor do que T1, eu vou ter um valor menor do que zero, Ln vai ser negativo e a minha situação de desordem vai ser menor. Então, eu estou indo para um estado de menor desordem. Agora, se eu tiver T2 maior do que T1, ou seja, eu estou indo para um estado de maior temperatura, eu saio de uma temperatura menor para um estado maior, eu estou indo para um estado de, nesse caso, vai dar um valor positivo, Ln de um valor acima de zero vai ser positivo, multiplicado pela capacidade calorífica, eu vou ter uma entropia positiva, eu estou indo para um estado de maior desordem, porque eu estou indo uma maior temperatura. Então, o que a gente pode observar? Se essa divisão for menor do que zero, Ln de um número menor do que zero é um valor negativo. Se esse valor aqui é maior do que zero, eu vou ter menor do que 1, desculpa, não é menor do que zero, é menor do que 1, eu vou ter o logaritmo positivo e eu estou indo para um estado de maior desordem, um processo mais natural. Então, ou ainda a variação de desordem, quando eu tenho a mesma coisa, um volume final maior do que o volume inicial, eu tenho um valor maior do que 1, e se o meu valor é maior do que 1, Ln de um número maior que 1 é positivo, eu estou indo para um estado de maior desordem. Agora, se eu estou indo para um volume menor, V2 é menor do que V1, essa divisão vai dar um número menor do que 1. Ln desse número vai ser um valor negativo, e aí eu vou ter uma desordem com valor negativo, ou seja, eu estou indo para um estado de menor ordem. Neste caso, eu tenho aqui para calcular a variação da desordem de posição, a variação do volume, Nr, ou seja, o número de mols, vezes a constante geral dos gases, multiplicado pelo logaritmo neperiano dessa variação do volume. Tranquilo? Como é que a gente pode ver isso num exemplo? Então, aqui, a temperatura de uma amostra de gás nitrogênio de volume 20 litros em 5 kPa aumenta de 20 até 400. Então, eu tive uma variação térmica, em volume constante. Então, não tem nada a ver com a variação de posição, foi só de temperatura. Qual a variação da entropia de nitrogênio? Aí tem alguns dados aqui que foram dados, Capacidade calorífica molar do nitrogênio em volume constante, ou seja, Cv, M, que é molar, é de 20,81 Joule Kelvin mol.
E imagine um comportamento como ideal. Lembra dos gases reais e ideais, ou seja, a gente não vai considerar ele como um gás real e sim como um gás ideal. Aqui está a fórmula, então, para cálculo, né, da variação da entropia, que é a capacidade calorífica, nesse caso, a CV, né, a capacidade calorífica a volume constante molar do gás nitrogênio, ln de T2 por T1. E aí, o que eu posso observar aqui, ó? Como o T2 é maior do que T1, eu saí de 20 e fui até 400, eu vou ter aqui um valor superior a 1. O valor ln desse número vai dar positivo e eu vou tender a ir para um estado de maior desordem. Vamos ver se isso vai bater com os cálculos. Primeira coisa que eu preciso saber é quantos mols de gás eu tenho. Por quê? Aqui não é a capacidade calorífica a volume constante molar, ou seja, este valor é para cada 1 mol. Só que ele não diz quantos mols eu tenho, mas ele me deu as condições que esse gás se encontra. Ele me deu volume, pressão e temperatura. A partir disso, eu consigo, a partir da equação geral dos gases, PV é igual a nRT, chegar à quantidade de N. Então, a primeira coisa, ó, PV é igual a nRT. Eu vou isolar o N, que é o número de mols, que é o que eu quero. Então, RT vai passar para cá dividindo. Então, eu tenho esta fórmula agora. Eu substituí todos os valores, ou seja, pressão 5 kPa, volume 20 litros. Aí essas unidades aqui, professor, essas Kelvin mol são as unidades do meu R, né? R é 8,3145 litro quilopascal Kelvin mol. São as unidades da minha constante geral dos gases. E a temperatura é 293 Kelvin. Da onde eu tirei isso? 273 mais 20, 293 Kelvin. Kelvin vai cortar com Kelvin, quilopascal com quilopascal, litro com litro, o que sobrou? Mol. Bom, então eu cheguei numa unidade coerente com o número de mols que é o que eu quero. E eu descobri que eu tenho 0,041 mols de gás nitrogênio. O que eu vou fazer agora? Substituir aqui. Então, a minha capacidade calorífica molar, está aqui, a capacidade calorífica a volume constante molar é este valor, vezes a minha quantidade de mols, que multiplica o logaritmo leperiano da temperatura T2 por T1. O que eu consegui aqui? Ó, Kelvin com Kelvin vai cortar, mol com mol, e o que sobrou? Joule Kelvin, que é a unidade de entropia, que a gente falou lá na primeira aula sobre entropia. O que a gente resolve isso daqui e a gente observa aqui? O que eu falei no início, tem coerência. Se eu aumentei a temperatura, eu estou indo para uma desordem térmica, uma maior desordem térmica, e este processo, como é positivo, é um processo natural. Tranquilo? Então, o que a gente precisa observar? Quando eu estou indo de um estado de menor temperatura para um estado de maior temperatura, a desordem térmica vai aumentar. E isso é um processo que eu posso dizer que é um processo natural, vai ocorrer espontaneamente. O que a gente precisa agora ter cuidado quando eu falo espontaneamente é que isso vai depender das condições que esse gás se encontra. Que dependendo da vizinhança, isso pode ser espontâneo ou não, tá? Mas a gente vai falar isso mais adiante. Agora, qual a variação de entropia de um gás quando 1 mol de N2, ou seja, de gás nitrogênio, se expande isotermicamente, ou seja, a temperatura permanece constante, de 22 litros até 44? O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa. Nesse caso aqui, eu posso usar 1, né, que ele me deu a quantidade de mols, vezes R, né, que é a constante geral dos gases, V2 por V1. O que eu vou fazer aqui? V2 por V1, eu estou saindo de um estado de menor volume para maior volume. Se esse V2 é maior e esse é menor, eu vou chegar no número maior do que 1. Ln maior do que 1 dá um número positivo, então eu vou para um estado de maior desordem. Então vai dar positivo aqui. Tranquilo? Então, multiplico isso daqui. Ó,
litro vai cortar com litro, mol vai cortar com mol, eu vou ter Joule Kelvin, que é a unidade de entropia. Só que o que acontece? Até agora eu falei de temperatura e volume. E se a pressão alterar? Bom, nesse caso, olha só, calcule a variação de entropia quando a pressão tal, de O2, aumenta de 0,3 atm para 12 atm em temperatura constante. Primeira coisa, a gente não viu uma fórmula que tivesse a variação da pressão. Mas de acordo com a lei de Boyle, a temperatura constante, o que eu posso dizer? Que o produto de V1 por P1, ou seja, do volume inicial pela pressão inicial, é igual ao volume final vezes a pressão final. Então, o que isso quer dizer lá pela lei de Boyle? Se eu aumento o volume, automaticamente, se eu estou com a temperatura constante, se eu aumento o volume, automaticamente a minha pressão tem que reduzir. Ao passo que, se eu diminuo o volume, a minha pressão tem que aumentar. Então, este produto aqui permanece constante, né? O produto deste é igual ao produto desse aqui. Por quê? Porque se eu aumento esse diminui. Se eu aumento este aqui diminui. O que eu vou fazer agora? Eu vou isolar volume de um lado e o que é pressão do outro. Então, ó, P2 está aqui multiplicando, passa dividindo. V1 está multiplicando, passa para cá dividindo. Eu tenho isso daqui. Eu vou pegar esta igualdade e substituir aqui. Porque a gente viu a variação, né, de posição, da desordem de posição, quando eu tenho a variação do volume. V2 por V1. Ó. V2 por V1 não é igual a P1 por P2? Está aqui. Então, agora eu tenho uma fórmula para calcular a desordem ou a ordem comparado com a variação da pressão. O que eu vou fazer agora? Substituir os valores. N, eu tenho a quantidade de gás. R é a constante geral dos gases. P1, que é a pressão inicial por P2, está aqui. E aí eu vou ter o quê? O que está acontecendo aqui? Eu estou indo de um estado de menor pressão para um estado de maior pressão. Então, está mais pressionado aquilo ali. A minha desordem, quando eu aumento a pressão, ela tende a diminuir. Por quê? Porque eu estou como se eu estivesse diminuindo o volume dele. Eu estou, apesar do volume estar constante, a temperatura estar constante, para que eu aumente a pressão, eu tenho que diminuir o volume daquilo ali. Então, o espaço entre eles está menor. Então, a desordem tem que ter diminuído. Então, menos 9,845 Joule por Kelvin. Ficou claro? Bom, exemplo de variação de volume e temperatura. Então, olha só. Em um experimento, 1 mol de argônio foi comprimido rapidamente, irreversivelmente, de 5 litros para 1 litro por um pistão, como uma grande bomba de bicicleta. E no processo, sua temperatura aumentou de 20 para 25,2. Qual foi a variação da entropia do gás? Então, eu vou calcular de duas formas primeiro. Primeiro, eu vou calcular essa variação, né, abrupta da temperatura, do volume. Então, ó, o experimento, 1 mol de gás foi comprimido rapidamente. Então, se eu diminuir, eu vou diminuir a desordem, né, porque eu estou diminuindo o volume. Então, tá aqui, ó, 1 vezes 8,3145, ln de 1 sobre 5. 1 sobre 5 vai dar um número menor do que 1, obviamente. Eu vou ter um valor de entropia, uma variação de entropia negativa. Depois, o que aconteceu? Eu tive um aumento na temperatura. Com o aumento da temperatura, o que eu faço? 1 mol vezes a minha capacidade calorífica, tá? Multiplicado pela variação da temperatura. Então, eu tenho uma temperatura maior do que a inicial, e eu vou ter um valor positivo. Só que essa variação aqui foi tão pequena, que foi de 5,2 graus Celsius, que ela não compensou essa grande variação de volume. Eu tive uma diminuição de volume de 5 vezes. E aqui uma temperatura aumentou não tão drasticamente. O que vai acontecer?
eu somo essas duas, a variação de volume e a variação de temperatura em relação à variação da entropia de posição e de temperatura, e aí eu vou ter um valor de entropia negativo. Tranquilo? Então, eu posso calcular, nesse caso, separadamente, e depois eu somo e considero as duas para calcular a minha entropia. Agora vamos falar um pouquinho o que seria a entropia no caso da mudança de estado físico. Então, quando eu estou falando de uma mudança de estado físico, sólido, líquido e gasoso, é de se esperar, vamos pensar o seguinte, eu tenho aqui um sólido, eu tenho os átomos eles estão mais próximos, mais unidos, a desordem de posição dele é muito pequena, ele não é capaz de vibrar muito pela desordem térmica, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um estado de entropia, um determinado valor, não interessa qual. Agora, quando eu vou para o líquido, ou seja, ocorre a fusão, eu estou aumentando a desordem de posição e a desordem térmica. Então, eu estou indo para um estado de maior desordem. E mais pronunciado vai ser quando eu estou indo para um estado gasoso, ou seja, que ocorre a evaporação desse líquido. Então, a variação da entropia que acompanha a mudança de estado físico, mesmo que a gente já não saiba os valores, a gente tem como usar uma ideia qualitativa disso. O sólido é um sistema mais organizado, o líquido menos organizado, mas mais do que o gasoso, e o gasoso é altamente desorganizado. Os gases têm um valor de entropia muito maior do que os sólidos e líquidos. Porque os sólidos e líquidos, né, a gente tem que pensar um pouquinho lá no início da disciplina e quando a gente começa a lembrar lá da Química Geral 1, que eu tenho uma forte ligação intermolecular ainda sobre as espécies. Ou seja interações de Coulomb, se for no caso de íons, seja nas ligações também de Coulomb, mas no caso de dipolos. Então, cada vez que eu penso nessas interações, eu estou fazendo com que elas fiquem mais enrijecidas e as moléculas não conseguem movimentação. Mas quando eu vou para um estado gasoso, essa interação entre as moléculas é praticamente inexistente. E se eu pensar no gás ideal, ela é totalmente inexistente. Então, para calcularmos essa variação, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Então, olha só, a variação da entropia a gente já viu, que é o calor reversível a temperatura constante. Se na temperatura de transição, que é o ponto de ebulição e o ponto de fusão, a temperatura da substância permanece constante, à medida que o calor é fornecido, então, ou seja, o que acontece? Todo o calor ele está envolvido com a separação das moléculas, com a quebra das interações intermoleculares e não com o aumento da temperatura. Então, a gente tem como perceber que isso nada mais é do que permanecer com a temperatura constante. Na segunda, a gente pensa assim, ó, na temperatura de transição de fase, a transferência de calor é reversível. Por quê? Porque toda essa transferência ela está diretamente relacionada lá com a quebra das ligações intermoleculares. Não podemos pensar nas ligações das moléculas. Então, o que acontece? Esses são incrementos reversíveis de calor que são transmitidos. E na terceira, eu posso pensar o seguinte, como a transição ocorre a pressão constante, porque a maioria das mudanças de estado físico que a gente está comparado é a pressão atmosférica, então a pressão é constante. Calor, a pressão constante não é a variação da entalpia, então eu posso substituir lá naquela fórmula anterior, que era calor reversível, eu posso substituir por ΔH. Se eu estiver falando de fusão, é ΔH de fusão. Se eu estiver falando de evaporação, ΔH de vaporização, né? Então, o ΔH aqui vai estar envolvido com, dependendo do processo, a temperatura constante, eu vou ter a minha variação da entropia de vaporização, de fusão e assim por diante. Então, olhem só. Qual é a entropia padrão de vaporização? Então, padrão, lembrando que eu estou numa situação padrão,
são substâncias puras, a pressão constante, aquela coisa toda. Da acetona no ponto de ebulição normal de 56,2 graus Celsius. Dado. Aqui está o ΔH de vaporização. Então, o que eu vou fazer? ΔH de vaporização, T, que é a temperatura, e aí eu vou chegar no meu ΔH de vaporização. O ΔH de vaporização e o ΔH de fusão sempre serão positivos. Por quê? Porque eu estou indo de um estado de menor organização para um estado de maior desordem. Então, o que vai acontecer? Eu tendo a ir para um estado de maior desordem, logo o meu ΔS vai ser positivo. O contrário, a gente precisa entender. Se eu estou indo do estado gasoso, a condensação para o estado líquido, estado gasoso para o estado líquido, ou seja, eu estou indo do estado de mais desordem para um estado mais organizado, o meu ΔS vai ser negativo. Então, fusão e vaporização, positivo. Condensação e solidificação, negativo. O que acontece? Existe a regra de Truton. O que é a regra de Truton? Como os gases, em sua grande maioria, têm comportamento muito semelhante, existe uma tendência razoável entre os valores. Essa tendência é chamada de regra de Truton. E ele leva em consideração uma média desse valor do ΔH de vaporização. Tá? Essa variação seria de 85 Joule Kelvin mol. Tá? Só que o que acontece? Aqui eu trago uma tabela e a gente vai observar que é bem razoável. Se eu pegar esses 4 primeiros valores aqui, uma média de 85 seria uma média tranquila. Mas aqui eu posso observar, ó, o etanol, o hélio, já são valores bem... uma variação bem drástica, né? Para eu dizer de 124 para 85 ou de 20 para 85 é uma variação muito considerável. Bom, primeiro, a regra de Truton ela vai ser um artifício para a gente chegar no ΔH de vaporização, ou seja, eu não sei o ΔH de vaporização daquela substância, mas usando a regra de Truton eu consigo chegar. Tá? Outra questão, o que a gente pode observar é o que? Aqui eu tenho uma substância que tem fortes interações intermoleculares, então o ΔH de vaporização tende a ser maior. Já aqui eu tenho fracas interações intermoleculares, o gás hélio ele não forma ligações intermoleculares consideráveis. Então o que vai acontecer? É uma molécula muito pequena, ele tem um ΔH muito pequeno também, porque não existe uma interação entre eles. Né? Então, isso que é importante a gente lembrar. Mas, de um modo geral, é bem razoável a regra de Truton e a gente vai ver por quê. Ó, use a regra de Truton para estimar a entalpia de vaporização do bromo líquido que ferve a 59 graus Celsius. Então, a pressão constante, a gente viu que ele ferve a 59, então eu não sei qual é o ΔH de vaporização, mas pela regra de Truton, o que eu vou fazer? Ó? A variação da entropia padrão de vaporização dele vai ser igual ao ΔH padrão de vaporização sobre T. Como eu sei esse aqui, pela regra de Truton, sei a temperatura, mas não sei esse, eu vou passar esse que está dividindo para cá, multiplicando. E aí eu vou ter 85 Joule Kelvin mol, que é a média da regra de Truton, vezes a temperatura. Kelvin vai cortar com Kelvin, eu vou ter Joule por mol. O valor vai ser 28.232,75 Joule mol ou 28,2 kJ por mol. E olha o valor experimental. Então, eu posso dizer que a regra de Truton ela é uma regra bem razoável. Tranquilo, gente? Então, na próxima aula a gente vai seguir falando um pouco mais sobre a entropia, mas por agora vamos parar por aqui.